Vamos ver se o Bruno vai conseguir entrar agora. Tô tendo dificuldade aqui, pessoal, mas estamos falando sobre relacionamentos, maneiras práticas de você desenvolver relacionamentos na tua vida. A Roberta tá aqui, esposa linda do Bruno. Cezão, tá todo mundo aí. Obrigado por voltarem, pessoal. Aí, agora Bom, sim. boa. Então, primeiro passo, singularidade. Quem muda as pessoas é macumbeiro. Então, não seja macumbeiro, não tente mudar as pessoas. Isso é macumba. Segundo, proporcione momentos especiais. E esse aqui, ó, eu queria ressaltar esse segundo. Eu sempre falo para alguns amigos meus, em tempos de crise, faça mais churrasco. É, Aí, mas por que, Cal? Não, porque comer uma pizza de R$ 30 ou comprar 1 quilo de contrafilé de R$ 30 dá na mesma. A diferença é que a pizza se come e acabou. O churrasco tem todo aquele processo onde você faz o foguinho, onde você corta ali uma linguicinha, onde você conversa com as pessoas. E às vezes as pessoas elas não proporcionam momentos especiais porque elas têm vergonha da casa que elas moram, elas têm vergonha de servir uma macarronada, elas têm vergonha de comer um pão com geleia, elas têm vergonha de chamar alguém e a pessoa perceber que o banheiro não tem azulejo ou que a casa não tem forro. é Então, isso aí. à medida que você se envergonha da tua vida, é a medida que você vai permitir as pessoas entrar nela ou não. É Né? verdade. Então, a gente precisa ter com certeza a coragem de assumir primeiro a vida que a gente tem, para daí alguém assumir a gente como relacionamento. Né? A coisa mais feia é Isso. quando você percebe que uma pessoa ela quer ser sua amiga, mas sempre ela quer ser na sua casa, nunca na casa dela. E aí você percebe e fala assim, puxa, mas por que que... É sempre na rua, né? A gente tem um relacionamento sempre na rua, mas não tem relacionamento em casa. Então, é bem importante isso que o Bruno falou, proporcione momentos especiais. E terceiro, vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade é um assunto que está bastante em alta, é um assunto que falta muito para muita gente, as pessoas não são vulneráveis, é o contrário. A gente foi ensinado uma cultura que vulnerabilidade é fraqueza, mas pode ter certeza que só os fortes são vulneráveis, tem que ser muito curado para você ser vulnerável. Porque vulnerabilidade é alguém acessar dentro de você e você não se ofender com isso, né? Você Isso. permitir ser acessado pelas pessoas. Obviamente que não todo mundo, né? Senão vira um abuso. Mas existem pessoas com certeza que precisam entrar na tua vida e te dar a voadora, que nem o Bruno falou. Bruno, antes das considerações finais, queria que você contasse um pouco pra gente quais são, primeiro, teus sonhos e qual foi a tua grande decepção. Se você já teve uma grande decepção na vida, uma traição, uma frustração, uma decepção assim, e como é que você lidou com isso? Qual foi a sua maior frustração? Então, primeiro compartilhando um pouco dos meus sonhos, muito baseado naquilo que eu acredito e já ouvi muito e até se tornou parte da minha crise, é daquilo que eu recebi mesmo de profecias, né? Então, até isso é um assunto bem discutível. Eu recebi muitas palavras já que ia ser pastor, que ia ser empresário, e eu acredito em todas elas. Só que entre eu saber e acontecer é uma jornada, né? E às vezes as pessoas ficam ansiosas porque elas sabem que Deus tem alguma coisa para elas, mas elas não sabem quando vai acontecer. E É, daí até Eclesiastes 7:14 fala, né? Quando os dias forem bons, aproveita bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Então a gente fica perdendo tempo pensando no futuro e a gente não vive os momentos. uau. Então, eu aprendi isso, aprendi que as coisas têm tempo, ainda mais na minha geração, que a gente quer resultado rápido, né? A gente anseia muita coisa, a gente quer fazer muita coisa, mas a gente tem que aprender muita coisa. E isso eu tenho muito em mim, porque desde cedo eu convivi muito com as pessoas mais velhas. Eu sempre era o piazinho que andava com os caras maiores. E isso eu desenvolvi a aprender a mais ouvir do que falar, né?
Para mim, a sabedoria vem muito daquilo que a gente escuta. Então, até mesmo em Tiago fala, né? Amados irmãos, tenha isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então eu aprendi a ouvir muito. Não é à toa que talvez as pessoas não me escutem tanto, porque eu mais escuto do que falo. E nisso eu evito muita dor, né? Evito de sabores e sofrimentos, como dizem provérbios também, mas aprendo muito. E, cara, eu sou muito novo, tenho 28 anos, eu preciso sentar com as pessoas mais velhas, preciso escutar, elas passaram por muito mais coisas que eu. E a gente precisa ter humildade para sentar e ouvir essas pessoas. Então, isso vai me ajudar a chegar nesse futuro que eu espero. Pretendo empreender, pretendo continuar sendo um pastor, porque, né, cada casa é uma igreja, cada crente é um pastor. Então, eu já sou pastor da minha casa, eu sou pastor dos meus amigos que me escutam. Então, eu acredito nisso e tenho uma expectativa muito boa para aquilo que Deus quer fazer ainda, através da minha casa, da minha família, das minhas filhas. Então, é bem empolgante aquilo que está por vir. Muito bom, muito bom. E sobre grande a frustração, decepção com alguém. Cara, eu posso listar algumas, mas a mais recente foi o suicídio de um amigo. 2 semanas atrás, um amigo meu se suicidou. Até fiquei nervoso para falar, porque foi bem difícil, assim. Fazia muito tempo que eu não via. Ele é um dos caras que foi para a igreja quando eu era o adolescente lá, que se converteu naquela época. E eu fazia muito tempo que eu não via ele, encontrei ele em dezembro, ali, novembro. A gente pôde sentar, pôde conversar algumas coisas. Eu pude entender um pouco dos anseios dele, que é parte da crise que eu tive, dessa pressão social que a gente sofre sobre resultados, sobre conquistas, sobre o status. E acabou acontecendo essa fatalidade. Ele, apesar de eu despejar tudo aquilo que eu tinha sobre ele, eu não tive a oportunidade de fazer nada quanto ao suicídio dele. Isso foi muito impactante para mim, porque a gente nunca espera que aconteça, né, com pessoas ao nosso redor. Então, doeu muito, cara. Da mesma forma que eu não chorava desde aquele dia que eu conversei com Deus no banheiro, foi um outro momento que doeu muito, doeu muito. Não porque eu não acredito que ele esteja salvo, nada, tudo certo, ele está salvo, mas eu queria ter sido o cara que ele pegasse o telefone antes de fazer qualquer coisa e ligasse, sabe? Eu queria poder ter essa oportunidade de partilhar o sofrimento com ele, partilhar a dor, para que a gente não chegasse nesse fim. Então, essa foi a mais recente e bem dolorida. Esse é um momento social que cada um de nós está sendo tentado a pensamentos, talvez não extremos como esse, mas a gente sabe que nos bastidores o número de suicídio tem aumentado, né? Esses dias passei aqui no meu bairro e vi o corpo de bombeiros cercado do prédio, né? Potencialmente alguém se jogou do prédio ali também. Eu fiquei sabendo. No prédio da minha prima. E com certeza a gente precisa estar cada vez mais sensível ao que está acontecendo ao entorno das pessoas, né? Atrás de um sorriso existe uma verdade. E a vida ensina a gente a sorrir no dia bom e no dia mal. Isso que é problema, porque às vezes as pessoas estavam tão bem e conversando e a gente perguntou, mas por que ele não falou? Por que ele não... Né? Aparentemente estava tudo normal, né?
E, na É. verdade, a gente precisa mesmo dessa vulnerabilidade de assumir o dia ruim, né? E falar, cara, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, preciso de alguém aqui, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Cara, Cara, posso só fazer mais um pode. adendo sobre isso? Você Pode. falou sobre o momento, outra coisa é eu ser pai novamente, né? Ainda mais nesse momento. Muita gente falou, cara, olha como tá o mundo, olha como tá difícil as coisas, olha como tá, né, pandemia, tudo, crise. Cara, uma coisa que eu tenho convicção, cara, é que antes de ser meu filho, antes de ser minha filha, ela era de Deus já. E foi ele que enviou, entendeu? E a questão é que a gente fica pensando, pô, mas vai ter um filho para colocar nesse mundo, tá virado, cara. E a questão é que as pessoas acreditam que o mal tá aí, só que não acreditam na solução. A solução é os filhos. Se mais pessoas boas tivessem filhos, o mundo seria melhor. É questão de estatística. A questão é que as pessoas de bem não querem ter filho, porque o mundo tá mal, e as pessoas que não estão nem aí continuam tendo, entendeu? É isso aí. E Faz daí sentido. é minoria contra a maioria. Vai fazer o quê, cara? Entendeu? É isso, é isso aí. Então, as pessoas têm medo do amanhã, só que, cara, a gente, na verdade, a gente não tem nada, não é propriedade nossa. É, exato. E aí, quando a gente entende isso, a gente não tem medo do amanhã, a gente não tem medo de ter filho, a gente não tem medo de morrer, a gente não tem medo de nada. Uhum. Porque no final das contas não é nada nosso. Graças a Deus, né, A cara? gente, Que a sonho gente viver foi assim. comissionado só. É, É. exato. Exato. Mas é isso aí, Brunão. Considerações finais, deixa uma mensagem para todo mundo aí. E obrigado por ser Cara, esse cara autêntico que você sempre foi. obrigado a você, cara, mais uma vez por ter me convidado aí. Espero que esse seja uma das nossas longas e várias conversas que a gente vai ter durante esses próximos meses aí que estão para vir. E eu quero deixar a mensagem, cara, que não desacredite de Jesus, de Cristo, porque Ele deu tudo para que a gente pudesse viver de forma gloriosa, de forma poderosa. Foi nos dado toda autoridade e poder. A gente pode viver sem medo, a gente pode viver sem uma pressão, sem um peso sobre os nossos ombros, a gente pode viver leve quando a gente entende que Ele é suficiente. Construa relacionamentos que vão te edificar, que vão te impulsionar, que vão te ajudar nos dias maus, porque eles vão vir, da mesma forma que os bons vêm. E escute a voz de Jesus, porque é através dessa voz que a gente vai conseguir passar por tudo isso, a gente vai conseguir entender quem nós somos em Jesus. E, cara, é isso que eu desejo. Não tenha medo de ter família, de ter filho, Amém. de ser íntegro. Você não vai perder tempo. Na verdade, esse é o caminho mais excelente. E é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que construir a nossa vida baseado nessa rocha que é Cristo e construir o nosso legado, porque no final das contas é o que vai ficar. Amém. Amém. Vamos orar juntos? Gostaria de orar por você e depois você ora por mim, hein? Claro. Pode ser? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida do Bruno, Pai, por tudo que o Senhor depositou nele, através dele. Obrigado por ele ter fluído como um rio para nós hoje, Pai. Enche o coração dele, Pai, de expectativa sobre os planos e sonhos que o Senhor tem para a casa dele. Espírito Santo, obrigado porque ele tem sido um modelo de rebanho, tem sido um referencial naquilo que ele prega, naquilo que ele fala, naquilo que ele vive, Pai, com todos os intempéries, com todas as ventanias externas da vida, Pai. O Senhor tem feito ele subsistir, resistir e ser uma voz de alento por onde ele passa, Pai. Eu oro para que provisão,
proteção e propósito eterno de Deus se cumpra na tua descendência, na tua filha, nas tuas filhas, na tua esposa e naquilo que você ainda sonha. Nós concordamos com sonhos e visões que Deus planta em você. Pai, que o Senhor levante ele, Pai, como voz social, como uma inspiração de uma geração, que ele continue sendo aquele adolescente, Pai, que ia para a escola conversando contigo e com certeza ouvindo, mais do que falando, ouvindo a voz daquele que nos chamou à existência, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pai, peço que o Senhor, nesse momento, Pai, abençoando mais uma vez o Cal, Pai. Que o Senhor continue inspirando a ele, Pai, dando palavras de vida, Pai. Que o Senhor continue usando ele como referencial, Deus, no meio social, na sua família, Pai, na sua casa. Que os teus sonhos, Deus, emerjam, Deus, de dentro dele, Pai. Que novas, Pai, estratégias, Pai, não só de negócios, Pai, como também de igreja, Pai, possa surgir nele, Deus, que pessoas que o Senhor direcionou, Deus, conectem com ele, Pai, para entender melhor, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, no coração dele de expansão. Amém, Nós pedimos sobre a casa dele, a família dele, Pai. Nós temos certeza absoluta, Deus, que ele colhe, Pai, aquilo que ele não plantou, Pai, que o Senhor tem cultivado, Deus, essa obra, Pai, essa horta, Deus, na família dele durante vários anos, Deus, e ele é fruto, Obrigado, Deus, de uma Jesus. família, Pai. E os filhos dele, Pai, chegarão ainda mais longe, Deus, ainda Obrigado, mais longe Jesus. do que ele consegue imaginar, Pai. Eles são, Pai, herança do Senhor, Pai, na vida do Cal, Pai. Eles são um modelo, Pai. Eles têm uma família que são um modelo, Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue, Pai, capacitando, inspirando, Deus, dando saúde, dando capacitação, Deus, entendimento, Pai, sabedoria, Pai, para discernir, Pai, a Tua boa vontade, Deus. Que eles possam viver, Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, todos os dias da vida deles, Deus. Nós te pedimos, Deus, assim, sobre ele, Pai, sobre as pessoas que assistiram, Deus, eu quero que Obrigado, o Senhor Jesus. toque, Deus. Não é aquilo que eu falo, Pai, mas é o Teu Espírito que convence, Pai, de toda a verdade. Então, não é sobre quão bem nós falamos, quão bem a gente articula, Pai, nosso pensamento, mas é sobre aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, Pai, dentro do nosso coração. Amém, Pai. Daquilo que o Teu Espírito, Pai, cultivou em nós, Deus, faz brotar, Deus, uma árvore frutífera, Deus, que as pessoas vejam de longe, Deus, aquilo que o Senhor tem feito, Deus, através do Cal, Pai, através dessas pessoas que têm assistido, Deus. Nós te Amém, agradecemos Pai. por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, pessoal. Valeu, Brunão. Beijo em casa. Abraço. Até logo. Mano. Chama pro churrasco. Pode ter certeza. Beleza? Vamos fazer churrasco. Bora. Abraço. Abraço. É isso aí, pessoal. Esse aí é o Bruno. Bruno e Roberta. Sigam ele no Instagram aí. São pessoas sensacionais, brilhantes. Bom final de semana a todos. Segunda-feira eu tô de volta aqui. Se eu não for para a montanha, tá? Se eu for para a montanha, me perdoem. Mas Deus é bom. Domingo, 7 horas da noite, a gente tem o nosso culto online. Ontem a gente teve o culto online, 9 horas da noite, em inglês. E o Mish Fomenko, de Los Angeles, da Califórnia, pregou pra gente. Fantástico. Falou sobre o rio, deixa o rio fluir. E falou sobre o rio de Deus que precisa ser acessado. E quais são os diques que tentam impedir que a gente deixe com que esse rio desemboque, né, no mundo. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. É sempre bom poder contar com a família, contar com os insights, contar com os testemunhos. Obrigado por vocês que têm escrito no meu inbox, porque é muito testemunho. Ontem recebi da Ariana palavras de vida, palavras de profecia sobre o meu futuro, sobre aquilo que Deus tem sobre nós. E eu fico honrado, porque a internet tem apresentado muitas pessoas para a gente aqui, e eu estou muito feliz com isso aí. E bom final de semana, de preferência com churrasco, segundo o César aqui. Vamos armando os churrascos aí, pessoal.
a casa sempre está aberta e é isso aí. Valeu? Beijão para vocês.